Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão felizes com o Fluminense depois daquela atuação maravilhosa sobre o Palmeiras? O Fluminense fez torresmo do porco, que delícia, um torresminho. Vamos falar, tem assunto, jogador chegando, o Fluminense interessado em jogador do Uruguai, meu Deus, jogador da base indo embora, cara, como é que a gente... Eles parecem assim que eles não tem como passar pano, irmão. Eu sei que você tá felizão, você tá animado, o Fluminense ganhou, jogando bem. Show de bola. Isso aí, parabéns pro Fluminense. Tamo junto, tô feliz com essa vitória. Mas não tem como passar pano pra isso aqui que eu vou falar. Não tem como passar. E é sempre os mesmos times. É o Watford, quando não é o Watford é o Udinese e por aí vai. O Fluminense está vendendo o Kaique Almeida, de 19 anos, para o Watford da Inglaterra. O Watford já levou do Fluminense o Matheus Martins, o João Pedro e o Richarlison. Primeiro foi o Richarlison, depois o João Pedro e depois o Matheus Martins, que agora está vindo para o Botafogo. Agora o quarto jogador do Fluminense que está indo para o Watford é o Kaique Almeida. O jogador que a gente está pedindo aqui para receber uma chance na equipe profissional, ele está indo embora sem receber uma chance no profissional. Que eu acho que você deveria colocar o jogador na vitrine, no seu time. Botar em um jogo do profissional, um ou outro, para valorizar, para não vender por esse valor ridículo que o Fluminense está vendendo. E outra coisa que me incomoda nisso aqui é soltar essa notícia no momento de euforia da torcida, entendeu? Mas chegou o Inácio, não sei o que, libera. Cara, é absurdo. Mesmo o time Watford levando 80% e ficando 20% do jogador com o Fluminense, amigo, não dá para aceitar, isso não dá para passar pano. Poderia até vender, mas por esse valor, o que foi? Bateu o desespero, o André não vai ser vendido, tá contratando muito, tá trazendo muito jogador e não sabe como vai pagar, aí começa a vender a molecada, aí pelo amor de Deus. Então olha só, o Fluminense está vendendo o Kaique Almeida, de 19 anos, jogador de seleção brasileira da base, um zagueiro muito promissor. O Fluminense está se desfazendo desse jogador por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. O Kaique Almeida vale a metade do Ignacio que o Fluminense trouxe. Um jogador de 19 anos, de seleção brasileira de base, vale a metade do jogador que o Fluminense acabou de trazer. O cara custou 2 milhões de dólares. Dizem que custou 2 milhões de dólares. Agora está vendendo um moleque da base, promissor, por 6 milhões de reais. Não tem como passar em branco, tem que falar aqui no vídeo. Ele tem contrato com o Fluminense até 2027. Agora a gente vai ter Thiago Silva, Thiago Santos, o Ignacio, o Antônio Carlos, o Felipe Melo, que está em final de carreira, o Manuel e o Felipe Andrade. O Ignacio deve ser titular no jogo contra o Bragantino, porque o Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras. Então não teremos o Thiago Santos, o Ignacio vai jogar e vai jogar bem. Quem joga do lado do Thiago Silva recebe toda aquela energia e todo aquele talento de estar jogando do lado dele. Até eu, se jogar ao lado do Thiago Silva, eu jogo bem. O cara é um monstro. Então o Kaique Almeida está indo embora. Vale a metade. Está saindo pela metade do Ignacio, que chegou agora. Interessante que no ano passado, no mês de abril, o Fluminense renovou o contrato com o Kaique Almeida. E na renovação de contrato com o Kaique até dezembro de 2027, o Fluminense estipulou a multa rescisória dele em 50 milhões de euros. Um ano depois está vendendo por 1 milhão de euros. Eu vou parar de citar aqui a multa rescisória do jogador, porque não vale pra porcaria nenhuma. Renovou com o moleque da base de 19, de 20, 18 anos e a multa rescisória dele é de 200 milhões, 300, 150 milhões. Na hora de vender, vende por 1 milhão de euros. Eu sou bobo, a gente é otário. Por que faz isso? Um momento de alegria, que a torcida está feliz, a torcida está satisfeita com o time, daí apresenta uma venda dessa para deixar a torcida borocochô. Cara, o Fluminense tem uma dificuldade tremenda ultimamente para formar jogadores na sua base, bons zagueiros na base. Formou Edinho, formou Ricardo Gomes, outros aí, grandes jogadores da defesa do Fluminense. Ultimamente, os grandes jogadores, os campeões, é o Nino, que veio comprado, é o Felipe Melo, que passou pelo Flamengo um monte de clube. Agora que o Thiago Silva, que é formado na base do Fluminense, voltou, estava no Juventude, veio para a base do Fluminense, é moleque de xerém. Mas os outros grandes zagueiros do Fluminense vieram tudo de fora. Porque o Fluminense tem dificuldade para formar um zagueiro
nas suas categorias de base. E quando surge um nome como Kaique Almeida, você estipula no ano passado uma multa rescisória de 50 milhões e vende por 1 milhão de euros. Vai passar, tu acha que eu devo passar isso em branco? Não falar nada nesse vídeo só porque o Fluminense venceu ontem? Venceu na última partida? Não, eu tenho que falar. Isso aqui é inaceitável. Isso aqui é inadmissível. Ai, ai. Vamos falar de contratação. O Fluminense está avançando na contratação de Emiliano Gomes, atacante do Boston River do Uruguai. Chama a atenção que esse jogador, Emiliano Gomes, ele é formado na base do Defensor, justamente a mesma equipe do Facundo Bernal que está chegando no Fluminense. Será que é uma venda casada? Será, ó, leva fulano e leva junto ciclano, valor? Não sei. O Fluminense agora, como o Fluminense faz negócios com o Watford, já vendeu 4 garotos da base para lá, agora está fechando negócios com o Defensor. Emiliano Gomes, atacante do Boston River. A última proposta que ele recebeu foi o do Corinthians. O Corinthians estava interessado nesse jogador. O Boston River pediu, no início do ano, 2 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos econômicos desse jogador de 22 anos. Pelo menos é jovem, mas 2 milhões e meio de dólares é uma senhora grana. Pagamos pelo Ignacio, pagamos pelo Serra, vamos pagar uma grana preta também, tá certo já, pelo Bernal. De onde vai tirar isso? Vai vir por empréstimo, com opção de compra? Aguardamos novidade. Ele fez 19 partidas nessa temporada de 2024, é um atacante interessante. Ele não é centroavante, ele é mais segundo atacante atuando pelo lado esquerdo, mas faz função de centroavante também, mas joga ali no setor do Keno. Ele fez 19 partidas pelo Boston River, que é um time pequeno do Uruguai, e fez 10 gols. Em 19 jogos fez 10 gols e deu 2 assistências. São bons números. São bons números desse jogador. Ele foi incluído no Next Generation de 2018, do The Guardian, um jornal inglês, nos maiores destaques do futebol sul-americano. Então é um jogador aí com uma certa grife na base, que está vindo aí para o Fluminense. Ele passou pelo Defensor, foi formado no Defensor, depois foi para o Boston River, depois emprestado por Sassuolo, Boston River de novo, Albacete, até voltar para o Boston River, e o Fluminense está interessado nesse centroavante. E, enfim, graças a Deus, o Defensor respondeu à contraproposta do Fluminense e aceitou o valor oferecido pelo tricolor. Então, o Defensor aceitou a proposta realizada pelo Fluminense por Facundo Bernal. Resta apenas a definição da forma de pagamento e nas próximas horas o acordo poderá ser fechado. Por quanto é isso aí? Os uruguaios já aceitaram o valor de 3 milhões e 600 mil dólares pelo volante Facundo Bernal. Quem afirma isso é o Alberto Vardi, presidente do Defensor, que confirmou, que só resta detalhes em relação à forma de pagamento para Facundo Bernal desembarcar no Fluminense. Ele falou também que o Facundo Bernal vai jogar nesse fim de semana pelo Defensor, jogo de despedida contra o Peñarol, do Léo Fernandes. Então Facundo Bernal vai estar em campo contra o Peñarol. Então é Facundo Bernal contra Léo Fernandes nesse final de semana. Depois o Fluminense está trabalhando para, na segunda-feira, ele está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o tricolor. Toluca e John Kennedy. Eita! Nesse momento, mexicanos não buscam o atacante John Kennedy e já possuem um número limite de estrangeiros. Então, já estourou um número limite de estrangeiros, então John Kennedy não interessa mais ao clube mexicano Toluca. Que caso venha a abrir uma vaga, deve ser preenchida com um ponta. Para os mexicanos, o John Kennedy é centroavante, é um camisa 9. E estão certo nisso aí. Então, John Kennedy vai ficar para trás nessa situação aí. Nada de Toluca, não há interesse, eles estão procurando um jogador de lado e o número de estrangeiros já está preenchido na equipe mexicana. E o Fluminense resolveu questões jurídicas, já apareceu no bid o distrato do Fluminense com Douglas Costa. Tanto que o Serna, que jogou muito bem contra o Palmeiras, herdou a sua camisa número 90. Boa sorte para o Douglas Costa para onde ele for.
desde que seja longe do Fluminense, tô felizão. Tô indo nessa, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!